Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando com você uma palavra de Deus para o nosso coração. E hoje, dessa feita, queremos compartilhar um tema de um assunto muito relevante, que é qual a importância da vida. Qual a importância da vida humana para Deus? Qual a importância que nós, seres humanos, estamos dando para a vida? E quais as consequências aos seres humanos em razão da banalização da vida? Temos vivido no Brasil e no mundo. Estamos vivendo um momento, um período que já vem de longo tempo de banalização da vida, de banalização da vida, de desprezo da vida humana. Hoje, por qualquer motivo, se tira a vida humana e não temos consciência das consequências disso. Não temos consciência das consequências disso. E é preciso que se diga, que se fale sobre isso. É preciso que vozes se levantem e bradem sobre isso. No mínimo, para que os seres humanos não venham dizer que não tinham consciência, não sabiam da realidade, da importância da vida e das consequências com a banalização da vida. Meus queridos, há 2, 3 semanas atrás, vimos uma discussão no Brasil inteiro sobre a morte de um bebê de 7 meses, expulso do ventre materno, morto por decisão da justiça. Um bebê de 7 meses. E não vamos discutir aqui as causas pelas quais tiraram a vida dessa criança de 7 meses. Vamos discutir, vamos ver na Bíblia o valor da vida e quando começa a vida para Deus. A Bíblia vai dizer sobre isso. Quando que começa a vida, o valor da vida, o que é a vida e a importância da vida e as consequências para os seres humanos da banalização da vida, de não dar valor à vida dos seus semelhantes. Muitos não dão valor nem à sua própria vida. Meus queridos, é preciso que se fale. Eu vi poucas vozes falando isso no Brasil nesses últimos dias. Vi a pastora e juíza Tânia falando fortemente sobre isso, mas vi muito poucas pessoas cristãs se posicionando sobre isso. E alguém vai dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? Nós temos a ver com isso, porque as consequências com a banalização da vida vem para todos nós. Vem para todos nós. E nós vamos ver, hoje eu vou fazer uma introdução, na próxima oportunidade vou falar sobre as consequências, hoje eu vou fazer uma introdução apenas sobre a importância da vida, mas quando a gente entrar no segundo estudo sobre isso, sobre as consequências da banalização da vida, nós vamos ver que uma das coisas que vai acontecer é que Deus vai transformar as águas dos mares, dos rios, das nascentes, das fontes, das minas, Deus vai transformar em sangue no período da grande tribulação e vai dar sangue às pessoas do planeta a beberem. E diz a Bíblia lá que isso vai ser feito em juízo de Deus, em pagamento o sangue derramado no planeta durante a história dos seres humanos. Isso é uma das consequências. Eu vou falar sobre várias. Então, meus queridos, também na semana passada a Suprema Corte Americana tomou uma decisão sobre o aborto, sobre a interrupção da vida. E lá nos Estados Unidos, depois de quase 50 anos, a Corte entendeu que é inconstitucional. O aborto não tem respaldo na Constituição americana. Meus queridos, daqui a pouco a gente vai ver aqui no Brasil o que diz a nossa Constituição. Eu quero
trazer algumas informações para vocês, algumas estatísticas. O mundo hoje tem 7 trilhões e 800 bilhões de pessoas. 7 trilhões e 800 bilhões. O Brasil tem 213 bilhões de pessoas. Aqui no Brasil, em 2019, antes da pandemia, até 2019 morria cerca de 1.200.000 a 1.300.000 pessoas que morriam de diversas causas de morte. 2020, com a pandemia, esse percentual de 1.300.000 passou para 1.500.000. Ou seja, antes da pandemia já morria 1.300.000 pessoas, e aí a gente pergunta qual era o valor e a importância que a gente dava para essas mortes antes da pandemia. Depois da pandemia, durante a pandemia, todo mundo ficou louco e desesperado por causa das mortes na pandemia, mas antes da pandemia já morria 1.200.000, 1.300.000 pessoas no Brasil e ninguém se preocupava com isso. Só das principais doenças, sem falar de homicídio e sem falar dos acidentes. E aí a pergunta, qual o valor que vinha se dando para a vida antes disso? Qual o valor, qual a importância, qual a preocupação? Queridos, então 2019 1.300.000, 2020 com a pandemia passou por 1.500.000 e do ano passado, 2021, subiu a quantidade de mortes no Brasil para 1.726.000 pessoas. Ou seja, o ano passado, com a gravidade da pandemia, nós tivemos aí 1.000 pessoas a mais de mortes no Brasil. Agora preste atenção num detalhe. Mortes entre 40 a 50 mil pessoas nas últimas 50 mil por ano de mortes por homicídios no Brasil, onde apenas 11 e 12% desses crimes são investigados e punidos. Apenas 11 e 12% dos crimes no Brasil são punidos, investigados e punidos. Queridos, mortes por acidente de trânsito, em torno de 60 mil pessoas por ano no Brasil. Feridos em acidente de trânsito, só no ano passado, 71 mil pessoas. 2021, queridos, 43 mil pessoas mortas por homicídio, baixou, que chegou a 50 mil, baixou um pouco, veio para 43 mil. Mortes no trânsito, no ano passado, 64 mil. Então, já vai aí para 100 mil pessoas por ano, só entre mortes por homicídio e por acidente. Nenhuma guerra no mundo mata tanto quanto se mata no Brasil. E feridos só de acidente de trânsito, 71 mil. Meus queridos, agora tem um dado mais impressionante e mais assustador. Você sabe quantas pessoas morrem por ano no mundo? Quantas crianças vítimas de aborto morrem por ano no mundo? De 2010 a 2014, morreram no mundo, no Brasil não tem estatística, no mundo morreram 55 milhões de pessoas em 4 anos. Em 4 anos, 55 milhões de crianças foram mortas, abortadas, em razão do aborto. Para você ter ideia do que isso representa, as mortes por Covid no mundo, em 2021, 3 milhões e meio, em 2020, 1.900.000. Ou seja, as mortes por Covid em 2020 e 2021 dá em torno de 5 milhões, no máximo 5 milhões e meio de pessoas. Sendo que mortes por aborto, crianças abortadas, mortes de assassinato de crianças no mundo, dá em 4 anos 55 milhões de pessoas. Queridos, 10 vezes mais do que a Covid matou, se mata só no aborto. Qual o valor que estamos dando para a vida? Qual o valor? Qual o valor que estamos dando para a vida? Muitos vão dizer, eu não quero saber dessas notícias, não quero saber nem falar de morte, sou tão jovem para pensar na vida, tenho a vida toda pela frente. Não temos consciência do que Deus diz sobre as consequências causadas pela banalização ou pela extinção da vida.
ou pela extinção da vida. Não temos consciência das consequências sobre a banalização ou extinção da vida, causada a uma pessoa, a uma família, a um povo ou a toda a humanidade. Não temos consciência. Não temos consciência de que a preservação, a continuidade da nossa vida depende de como nós estamos respeitando, preservando e valorizando a vida dos outros. Queridos, o que é a vida? Qual a sua origem? Razão e objetivo da vida? O que é a vida? Qual a origem da vida? Qual a razão e objetivo da vida? Quem é o dono da vida? A vida não é minha, não é sua. Não adianta a gente dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero dela. Não, senhor. A vida não é sua e não é minha. A vida é dádiva de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver. A vida é uma doação. A vida é uma extensão da vida de Deus que Ele passou um pouco para cada um de nós. A nossa vida é uma extensão de uma célula de vida de Deus para nós. Queridos, qual a importância da vida para Deus? Qual a importância da vida para os seres humanos? O que Deus fala sobre a vida e o que Ele disse e que Ele decretou contra Caim, o primeiro assassino. O que Deus falou para Caim quando ele matou o seu irmão, primeiro assassinato. O que foi que Deus falou para Caim e quais as maldições e consequências que veio sobre Caim e sua descendência. Se você sabe? Você sabe quais as consequências para o rei Davi e a sua família, a sua conduta de banalização da vida, quando ele assassinou Urias e tomou a sua mulher? Você tem consequência do que aconteceu na vida de Davi e na sua família com essa banalização da vida, tirando a vida de uma pessoa? Mesmo ele se arrependendo e se convertendo a Deus, pagando, você tem ideia do preço que ele pagou? Nós vamos ver na segunda meditação sobre isso. Quais as consequências da banalização da vida para o mundo durante a grande tribulação, conforme está lá em Apocalipse, em razão do sangue derramado durante a história humana? O que Deus vai fazer? Como eu já disse no começo, Deus vai transformar as águas dos mares e dos rios em sangue e vai dar de beber. As pessoas vão abrir as torneiras e vai sair sangue. Queridos, quais as consequências na eternidade para o homicida e para o omisso com a banalização da vida? Lá em Apocalipse está dizendo que lá tem uma relação de série de pessoas que não vão entrar no reino da vida e que serão lançadas no lago de fogo para sofrerem eternamente. E dentre uma relação de vários tipos de pessoas, lá estão os homicidas e lá estão os medrosos e covardes. Os medrosos e covardes estão incluídos na mesma condenação dos homicidas. Então não basta eu dizer, eu nunca matei ninguém, não tem nada a ver com isso. Tem sim, nós temos. Se nós formos omissos e covardes e medrosos com essa conduta, nós seremos punidos também por Deus. Meus queridos, não entramos na Bíblia ainda. Não entramos na Bíblia, daqui a pouco vamos entrar na Bíblia. O que diz a nossa Constituição sobre a vida, Constituição brasileira? Artigo 5º, inciso 10º, diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida, a honra e a imagem das pessoas. São invioláveis, não pode ser violada. O direito à intimidade, a vida, a honra e a imagem das pessoas. A vida não pode ser violada, não pode ser tirada, em hipótese nenhuma. É o que está na nossa Constituição. Eu estou começando pela nossa Constituição. Queridos, ainda no artigo 5º da nossa Constituição, a nossa Constituição proíbe a pena de morte. Nem o mais bandido, aquele que matou um monte de gente, que fez um monte de maluquice, de crimes, ele não pode ser penalizado na nossa Constituição com a morte. O inciso 57 diz: não haverá pena de morte, a não ser no caso de guerra. Só no caso de guerra.
Do contrário, é proibida a pena de morte, até mesmo com o pior assassino. Não podemos, a nossa lei não permite matar nenhuma pessoa, a não ser em caso de guerra. Queridos, o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU sobre a vida, no seu artigo 2º, a Declaração de Direitos Humanos da ONU, da Organização Mundial, diz o seguinte em seu artigo 2º: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à sua segurança pessoal. Está garantido o direito à vida na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à sua segurança pessoal. Meus queridos, eu quero citar uma frase de um doutrinador brasileiro, o professor Luiz Regis Prado, professor titular de Direito Penal. Olha o que ele diz sobre o direito à vida. Ele diz o seguinte: direito à vida significa também o direito de existir como indivíduo, de existir como pessoa. Direito à vida significa o direito de estar vivo, o direito de lutar pela vida, o direito de defender a própria vida, o direito de permanecer vivo. É o direito de não ter interrompido o processo vital, senão pela morte espontânea e inevitável. Existir é o movimento contrário à morte. Essa é a declaração dele, um jurista de direito penal, falando sobre a vida. Que o direito à vida é o direito de existir como indivíduo, como pessoa. É o direito de estar vivo, é o direito de lutar pela vida, de defender a própria vida, de permanecer vivo. O direito de não ter interrompido o processo de vida, senão pela morte espontânea ou pela morte inevitável, aquela que não tem jeito. Mas uma criança com 7 meses, nasceram com 7 meses, como é que se interrompe a vida de um ser com 7 meses? E está se fazendo isso no mundo inteiro, são mais de 50 milhões de crianças mortas. Queridos, o que é a vida? O que é a vida? Vamos para a ciência. A ciência biológica diz que a vida orgânica é o conjunto de funções vitais para a existência dos seres. A vida é o conjunto de funções, de órgãos vitais para a existência dos seres, os humanos, os animais e as florestas. É o conjunto de funções que faz a vida existir. Isso é a vida. É tudo aquilo que nos dá condições de existir e viver. Você sabe que até mesmo a pessoa no estado de coma, ele já perdeu várias funções, mas a vida continua, ele está vivo ainda. A vida só termina quando cessa todos os movimentos do corpo humano, quando para tudo. Mas enquanto houver uma função vital, a vida existe, a vida continua. Então, a vida é o conjunto de funções vitais para a existência do ser humano, ou seja, até mesmo o ser humano em coma não pode ser desligado do aparelho de qualquer jeito e levado ele à morte, isso é assassinato, porque a vida continua. Queridos, no latim, a vida significa vita, que é o estado de atividade incessante comum de todos os seres. No latim, a vida, a mesma coisa, é a atividade incessante de todos os seres. É estar em atividade. Nem que seja um membro do corpo, estando em atividade, a vida continua. Meus queridos, o ser humano pode, como já disse, pode estar paralisado em coma e mesmo assim estar vivo.
A vida só termina quando há paralisação, morte de todos os órgãos e funções vitais para a existência humana. Antes disso, se a fizermos cessar, é assassinato. Queridos, o teólogo jesuíta Ítalo Catalão Meloni, ele escreveu na sua obra Ásia, um tempo de síntese, sobre o significado da palavra vida no grego. E ele traz duas palavras que eu quero trazer para vocês aqui, do significado da vida na língua grega. A primeira palavra é bios, e a segunda palavra na língua grega para a vida é zoe, bios e zoé. Bios é o reino da individualidade e diversidade. O que é isso? Bios é a vida individual de cada ser humano, com a sua peculiaridade, com a sua individualidade, com a sua diversidade. Cada um é de um jeito. A vida individual é bios. Mas o grego traz ainda zoé, e zoé já não é mais minha vida individual, nem a sua. Zoé é a vida que se estende a todos os seres humanos e não apenas a um indivíduo. Agora já não é mais a vida individual, zoé é a vida universal. É a vida que vem de um ser sobrenatural e que se estende, abrange e vai por todos os seres humanos. Então, vida no sentido individual e vida no sentido universal. Queridos, ele diz que o ser humano egoísta procura construir a sua vida exterminando as outras formas de vida. Tem gente que para ele a vida é só bios, é só a vida dele. Ele não vê a vida como zoé, que é a vida dos demais seres humanos, a vida universal. O egoísta, ele só pensa nele e na vida dele. E ele procura construir a sua vida e o que for preciso para construir sua vida, ele não tem preocupação se ele vai exterminar e destruir a vida dos outros. Ele só pensa nele. Mas, diz ele, crescer em conhecimento significa compreender e perceber que todos nós participamos da mesma vida, zoé. Nós participamos da mesma vida que os demais seres humanos. Por isso não podemos desprezar a vida e destruir a vida e menosprezar a vida. Porque todos nós fazemos parte de uma vida universal. Precisamos compreender que participamos da vida universal, que é zoé. E diz o filósofo que apareceu na Terra e que transcende o próprio planeta. Olha que coisa tremenda, ele está dizendo que essa vida universal apareceu na Terra e ela transcende, ela é maior, ela é maior do que o planeta. Essa vida é Deus. Então, quando se destrói a vida e se banaliza a vida, se está banalizando Deus, banalizando um pedaço de Deus que existe em cada ser humano. Nós estamos destruindo parte de Deus. Você tem consciência disso? Ou seja, ele diz que participamos da vida universal, que no grego é zoé, que apareceu na Terra e transcende o planeta. E essa vida, diz ele, e ele diz que quando ficamos presos na nossa dimensão biológica individual, apenas lutamos pela nossa sobrevivência pessoal ou do nosso grupo, que não é mais do que a extensão do nosso egoísmo, do nosso ego. Esquecemos que a nossa existência individual e a nossa existência como espécie participa de uma realidade, de um dom maior, que procede de um fundo multiforme, transtemporal e infinito. A vida universal, ela procede de um fundo multiforme, de muitas formas de vida, de um tipo de vida transtemporal, que não tem tempo, é eterno, não tem começo, não tem fim. Isso é Deus. E ele diz que também transcende de um ser infinito,
Deus é infinito, não tem começo, não tem fim. Então a vida, ela é infinita, ela não tem começo, não tem fim. Porque ela começa em Deus e ela vai continuar em Deus. Ela passa em nós e ela continua em nós e ela continua em Deus. E ele conclui dizendo o seguinte: por isso, venerar, cuidar e servir a vida. Somos chamados a venerar, cuidar e servir a vida. Foi para isso que Deus construiu o ser humano. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança e domine ele, cuide ele do planeta e não destrua o planeta. Cuide ele da vida que eu estou dando a ele e aos demais seres e não destrua a vida. Não podemos destruir a nossa, nem a dos seres, nem a dos demais seres humanos e nem a vida dos animais, a não ser por um motivo muito especial que é para alimento. No caso dos animais. Portanto, devemos venerar, cuidar e servir a vida, em vez de possuí-la, dominá-la ou submetê-la e destruí-la. Meus irmãos, é o filósofo que está falando isso. Isso é o que a Bíblia ensina. Ele está dizendo que somos chamados a venerar, cuidar e servir, e não para possuir, dominar, submeter e destruir. Isso é o que está na Bíblia. Isso que ele está dizendo é o que diz a Bíblia. Agora vamos para a Bíblia. Vamos ver o que Deus ensina sobre a vida na Bíblia. Vamos para João 1 e 4. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando do Verbo, que é Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Ou seja, a vida está em Deus, a vida está em Jesus. A vida eterna e a vida física, a vida de um modo geral, está em Deus, está em Jesus. Nele, em Jesus, em Deus, estava a vida. E a vida é a luz dos homens. A vida de Deus é a luz dos homens. É a vida que faz o ser humano viver, que traz vida para o ser humano. Agora, olha João 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho o poder de ter a vida em si mesmo. Deus Pai tem a vida em si mesmo, Deus Filho tem a vida em si mesmo e Deus Espírito Santo tem a vida em si mesmo. A vida está em Deus. Deus é vida, Deus é a fonte de vida. Agora, olha que bonito. O Salmo 36, 9 diz que Deus é a fonte da vida, porque em ti está o manancial, ou a fonte da vida. A fonte da vida está em Deus. Salmo 36, 9. João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que Ele é a vida. João 14, 6. Portanto, Jesus Cristo é a vida. Em Mateus 6, 25 a 27, Jesus Cristo ensinou que Deus é o dono da vida, Ele cuida da vida, Ele protege e Ele preserva a vida. Jesus falou lá, não se preocupe com a sua vida, porque Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das plantas, Deus cuida do planeta. Deus é o criador da vida, o sustentador da vida, o provedor da vida e o mantenedor da vida. Está lá em Mateus 6, 25 a 27. Não se preocupe com esses textos, porque eu vou colocar lá no rodapé da gravação no YouTube. Vai estar lá todos esses textos para você ler depois na sua Bíblia. Preste atenção nos textos que eu estou lendo. Outra coisa, o apóstolo Paulo em Atos 17, versículo 24 a 28, lá ele diz que Deus é o Criador, o doador e o sustentador da vida. Olha o que ele diz lá, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e não é servido por mãos humanas, não necessita de coisa alguma. Ele mesmo é o que dá o fôlego de vida, dá a vida e o fôlego de vida, e tudo. É Ele que supre cada necessidade. De um só homem, Ele criou todas as nações da vida, da terra, tendo decidido de antemão onde se estabelecem e por quanto tempo vão viver. Deus não só deu a vida, como dividiu, é autor da vida,
dividiu a vida com seres humanos, dando vida aos seres humanos, e já estabeleceu o limite de tempo que cada ser humano, aonde vai viver, e como vai viver, e quanto tempo vai viver. Atos 17, 24. E ele conclui dizendo, pois nele vivemos, queridos, a vida, nós vivemos em Deus. A vida é de Deus, nós vivemos em Deus. Olha o que diz a Bíblia, porque nele, em Deus, nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Você só existe porque Deus existe, você só existe porque Deus dá vida. Se Ele tirar a vida, você apaga agora, eu apago e nós vamos embora. Nós vivemos, existimos em Deus, nós nos movemos por causa de Deus e nós existimos e vivemos por causa de Deus. Queridos, agora olha o Gênesis, olha agora Deus distribuindo essa vida com os seres humanos. Deus pega, faz um boneco do pó da terra, um boneco, um ser humano, mais um boneco, como as pessoas fazem aí. Deus faz do pó da terra. E depois Deus sopra nesse ser humano o fôlego de vida. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Deus faz o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Deus passa um pouco dessa vida dele para cada ser humano. Passou para Adão, e Adão vem passando essa vida para os demais seres humanos no planeta. A vida é uma doação de Deus. A vida é dádiva de Deus. Por isso jamais podemos pensar em tirar a vida de alguém ou prejudicar a vida de alguém. Porque não se mata apenas com armas, se mata também com desprezo, se mata com humilhando as pessoas, se mata deixando as pessoas sofrerem, passar fome, tirando as coisas das pessoas, roubando. Se mata de muitas formas. Se mata sendo omisso, não se preocupando com a vida dos outros, com as dificuldades dos outros, com os problemas dos outros, sendo egoísta, pensando só em nós, só na nossa vida, só no nosso bem-estar. Por isso, Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Essa vida que eu tenho, que eu respiro e você respira, vem de Deus. A origem é divina, não é sua, não é minha, não é dos seres humanos. Agora olha o Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos um ser humano semelhante a nós, conforme a nossa semelhança, para ele dominar, cuidar dos peixes do mar, das aves do céu, do gado e de tudo que está sobre a terra, e de tudo que está e se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, não a semelhança do diabo, do demônio. Você sabia que Satanás é o homicida mais antigo, o maior homicida de todos os tempos? Jesus falou lá em João 8, que Satanás é homicida desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio, ele é destruidor. Por isso que Jesus disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Satanás e seus demônios é o maior homicida de toda a história e usa os seres humanos para cumprir seu intento, destruindo a vida de outros seres humanos. Quantas vezes vemos pessoas perturbadas que tirou a vida de outro ser humano e daí perguntam, por que você fez isso? Ele diz, eu não sei porque eu fiz, eu ouvi vozes mandando eu fazer isso. Há espíritos de morte que têm usado pessoas em toda a história no planeta para tirar a vida dos outros seres humanos, ou para infernizar, para perturbar, para infernizar a vida dos seres humanos na Terra. Há espíritos malignos para isso. A Bíblia fala tanto sobre isso, eu vou mostrar para você no próximo estudo sobre isso. Queridos, então está aí a Bíblia falando sobre a vida. Agora é a Bíblia falando que a vida está em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. A vida está em Deus.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem a vida neles. Deus é a fonte da vida. Jesus Cristo é a vida, como ele disse em João. Que Deus é dono da vida, quem cuida, protege e preserva a vida. Não precisamos nos desesperar, porque é Deus que cuida da vida. O apóstolo Paulo diz que ele é o criador, doador, sustentador da vida, preservador da vida. E Deus criou uma partícula da sua vida para que nós fôssemos semelhantes a Ele, e não semelhante ao demônio e ao diabo, que é o maior homicida. Outra coisa, caminhando para o final, a vida vem de Deus e volta para Deus. Olha o que está escrito em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, o corpo volte à terra, porque foi criado do pó. O corpo, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A vida não termina com a morte, meu querido. Nascemos, a vida é eterna. Ou para viver eternamente no céu com Deus, desfrutando do que Ele tem para nós, ou a condenação eterna para passar o resto da vida eterna no inferno, sendo queimado com o diabo e seus anjos. Mas a Bíblia diz que o inferno foi criado para os demônios, para o diabo, e não para seres humanos. Mas a Bíblia diz que aqueles que rejeitarem a salvação em Cristo e a vida eterna em Cristo vão ser lançados no lago de fogo junto com o inferno, com o diabo. Então, queridos, a vida vem de Deus e volta para Deus. Por isso não podemos brincar com a vida. Ela vem de Deus, passa para nós e volta para Deus. Olha o versículo: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Por último, a vida não é propriedade nossa, a vida é de Deus. Ele é o dono da vida. Olha o que diz Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas, ou todas as vidas, são minhas. Assim como é a alma do Pai, assim também a alma é do Filho, todas são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. Deus está dizendo que todas as vidas é propriedade dele. Você não é dono da sua vida e você não pode fazer o que quiser com a sua vida e não pode fazer o que quiser com a vida dos outros seres humanos, porque a vida é propriedade de Deus e eu e você vamos dar conta da nossa vida diante dele e vamos dar conta da vida dos seres humanos diante de Deus. Queridos, olha o que diz a Bíblia sobre a origem da vida. Quando é que começa a vida? Tem gente matando todas as crianças e dizendo que a vida só começa depois que o ser humano nasce. Aqui, os 9 meses que o ser humano está no ventre materno, no útero materno, pode ser jogado fora, pode ser descartado, porque diz que não existe vida. Será que é assim? Olha o que a Bíblia diz sobre a origem da vida, Salmo 139, versículo 13 e 16. É o último texto que eu estou compartilhando hoje, sobre essa introdução, sobre a importância da vida. Salmo 139, 13 e 16, olha sobre o que a Bíblia diz sobre a origem da vida. O salmista Davi dizendo: Tu formaste o meu interior e tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão, no ventre da minha mãe, no útero materno. Deus estava observando desde o primeiro dia. Enquanto ele estava sendo formado no ventre materno, Deus traz a vida, gera a vida e acompanha a vida. Deus estava acompanhando a vida dele no ventre da mãe dele. E ele diz ainda: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe e ainda era quando eu estava sem forma. Quando ele era um embrião sem forma. Deus já estava vendo ele, olhando para ele. E mais que isso, sabe o que a Bíblia diz? Tu me viste quando eu estava no ventre da minha mãe ainda sem forma, e
Cada dia da minha vida estava sendo registrada no teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Quando nasce a vida nasce em Deus, a vida não começa conosco, a vida está em Deus e Ele passa para nós uma partícula da sua vida quando nós somos gerados. E Ele acompanha o desenvolvimento dessa vida. A vida começa com Deus e ela é trazida, ela nasce, o humano nasce no ventre da mãe, no útero, mas nasce, a origem já começou lá em Deus, no primeiro homem, veio de Deus. E Ele acompanha o desenvolvimento dessa vida que nasceu nele, Ele acompanha o desenvolvimento agora dessa vida em ser humano, Ele acompanha, Ele tece, diz a Bíblia que Ele é que tece, é que cria o ser humano no ventre da mãe, vai criando tudo, vai criando ossos, células, sangue, carne, pele, tudo. Mente, cérebro, todos os órgãos vitais, Deus vai tecendo como um tecelão, Ele vai criando, Ele vai formando pelo seu poder. E a Bíblia diz que Ele já vai anotando tudo e registrando no seu livro toda a nossa história da nossa vida e até os nossos dias. Já são contados e estão registrados no livro de Deus. Portanto, podemos brincar com a vida? Podemos exterminar a vida no útero materno? Podemos? É isso? Algum médico? Algum juiz? Algum legislador? Não tem. E se fizer, são assassinos e vão dar conta no dia do juízo. Se fizermos, qualquer um de nós, se tirarmos a vida, vamos dar conta no dia do juízo. Queridos, eu paro por aqui hoje e na próxima oportunidade, a segunda gravação sobre a vida vai ser sobre as consequências com a banalização ou a extinção da vida na Terra. Vamos ver sobre isso. As consequências na vida do primeiro homicida chamado Caim. As consequências na vida do rei Davi, quando ele comete adultério e mata o marido da mulher, o Urias. Vamos ver o que aconteceu com ele e com a família dele. Vamos ver as consequências na vida do rei Davi, mesmo ele se arrependendo e pedindo perdão dos seus pecados, as consequências que ele passou. Vamos ver sobre isso. Vamos ver sobre as consequências para todas as nações do mundo com o derramamento de sangue, agora no período da grande tribulação. O que Deus vai fazer? Transformar as águas em sangue e dar sangue para os seres humanos beber. Vamos ver isso na Bíblia. Vamos ver o juízo final, Deus lançando no lago de fogo várias classes de pecadores, dentre elas homicidas, os que matam, mas também os omissos, que ficam omissos com toda essa barbárie no planeta. Vamos ver o que acontece com os que não matam, mas os que se calam, se omitem e consentem. A pena vai ser a mesma. E vamos ver também o que vai acontecer com os medrosos e covardes. Estão todos no time dos homicidas. Meus queridos, caminhando para o final, eu quero agora orar com você. Que essa palavra, que essa revelação sobre a importância da vida, nesta manhã, tenha incomodado a sua vida, tenha falado ao seu coração. Que Deus, através da sua palavra e do Espírito, do seu Santo Espírito, tenha falado e continue falando ao seu coração, a sua vida, você pai, você mãe. Qual o valor que você tem dado para a vida? A sua vida, dos seus filhos, dos seus semelhantes? O que você tem ensinado para os seus filhos sobre a importância da vida e o valor da vida? Ou será que estamos afundados na teoria desse mundo e na filosofia desse mundo que banaliza a vida, já começa pelos filmes e pelos programas de televisão, onde a vida é banalizada e as crianças desde pequenas já são acostumadas a não dar valor à vida, a ver a vida do outro ser humano como um lixo, como nada. Vamos dar conta diante de Deus. Vocês vão ver na próxima semana o que eu vou falar sobre isso. Vamos prestar conta da nossa vida, da vida dos nossos semelhantes, até da vida dos nossos inimigos.
Vamos na próxima semana falar sobre isso. Agora feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã, sobre a vida, sobre a importância da vida. Senhor, o Senhor nos ensina e nos adverte de maneira enérgica sobre a importância da vida e sobre as consequências que poderemos ter se banalizarmos a vida, se formos omissos com a vida, com a nossa e com a dos nossos seres humanos. Meu Deus, meu Pai, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, eu oro por cada pessoa que vai estar ouvindo essa palavra. Abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, porque, Pai, temos banalizado a vida no Brasil, temos banalizado a vida no planeta. Nos perdoe, por favor, em nome de Jesus. Perdoe a nossa omissão, perdoe, Senhor, a nossa negligência com a vida, perdoe, Senhor, o nosso conformismo, perdoe o nosso egoísmo de só pensar em nós e não pensarmos nos outros. Nos perdoe e nos conscientize, Senhor, sobre a importância da vida e as consequências que vão ter aqueles que banalizarem a vida e os que forem omissos quanto à vida humana. Obrigado por essa dádiva tão preciosa, que é a minha vida, a vida da minha família, dos meus irmãos, a vida dos brasileiros e a vida de cada pessoa no planeta. Muito obrigado por essa dádiva tão preciosa e nos perdoe por estar matando tantas pessoas no planeta, em guerras e de muitas outras formas. Nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Não perca a próxima gravação sobre as consequências da banalização da vida. Meu querido, minha querida, você que não se inscreveu no canal ainda no YouTube, inscreva no canal aí, Pedro Lopes Vasconcelos, se inscreva, dê o seu like lá, se você está gostando dessas ministrações, dê o seu like, compartilhe essas ministrações para outras pessoas. Já são mais de 150 vídeos gravados da Palavra de Deus. Tire tempo, ouça essas ministrações, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Vamos levar a Palavra de Deus, o Evangelho enquanto é tempo. Não vamos ser omisso e negligente, para que ninguém possa dizer que não valorizou a vida, porque não sabia da importância da vida. Leva essa palavra à frente, pregue essa palavra, ajude a levar essa mensagem a outras pessoas. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.